Meus amigos, sejam muito bem-vindos para a aula 2 da Semana do Desenvolvimento Espiritual. Aula muito importante onde nós vamos colocar a mão na massa. Vamos lá trabalhar todas essas programações, esses bloqueios e essas crenças limitadoras, né, que nos deixaram como sequelas, as inseguranças, os medos, os bloqueios. Vamos trabalhar todo esse processo para que realmente a gente tenha a autoconfiança para realizar as mudanças que a gente tanto deseja em nossa vida. E olha só, deixa eu colocar aqui para vocês. Eu queria contar, então, hoje a história da Cris Oliveira, uma paciente minha muito querida e que, na verdade, ela teve uma infância muito, muito complicada. Os pais dela se separaram quando ela tinha 7 anos de idade e ela tinha uma irmã mais nova também. A mãe dela se viu sem dinheiro naquela situação que eu conversei, né, com vocês, de primeiro chakra. Então, o que aconteceu? O pai dela abandonou, o pai dela não dava mais dinheiro para elas e elas tiveram que passar por muitas coisas de escassez mesmo. E ela relatou uma vez para mim aqui no consultório uma cena de que ela não via o pai dela há muito tempo, e eles estavam no supermercado. Ela, a irmã e a mãe, e elas viram o pai com a mulher dele, que ele estava naquela época. O carrinho delas muito vazio das coisas básicas, porque ela não podia ter direito a doce, ela não podia comprar as coisas que ela queria, nem para ela nem para a irmã, porque elas viviam muito em escassez, e o carrinho do pai com a mulher cheio de coisa, totalmente abundante. E além de tudo isso, ele fingiu que não viu a Cris, fingiu que não viu a irmã também, tá? E ela cresceu assim, afastada do pai dela, com toda essa escassez, com toda essa dificuldade com a mãe e com a irmã. A Cris é um típico caso de uma pessoa que ela teve que amadurecer antes do tempo, por causa da escassez. Hoje, quando eu a conheci, ela era uma pessoa totalmente rígida, né, que não acreditava nela, que não acreditava nos potenciais dela e que sofria muito com medos. Claro, com muitos medos, porque afinal de contas, quando ela chegou para mim, a mãe dela tinha acabado de falecer, quase, o arrimo dela, a amiga dela, né, de tudo que elas passaram. A pessoa que incentivava ela tinha acabado de falecer e ela se viu completamente perdida nessa história, tá? E foi um trabalho muito bonito. Eu digo que a Cris, assim, é um grande privilégio ter a oportunidade de ter convivido com ela, porque lembram daquele processo das lacunas, que eu falei das lacunas emocionais? A alma dela, né, a todo momento a gente atrai aqueles benefícios para nossa alma, e ela começou a trabalhar num local, e o chefe dela, né, o dono do estabelecimento, ela foi para uma parte administrativa mesmo não sendo o que ela queria. O patrão dela, o chefe dela, foi um pai para ela, ainda é um pai para ela, que a acolheu, que a incentivou, que a ensinou muitas coisas, não só em relação ao trabalho, mas também à vida também, o que deu toda uma segurança para a Cris. E quando ele ficou doente, ele já está doente, né, por várias vezes, a Cris, ela morre de medo de perdê-lo também, claro, porque acabou sendo o arrimo da vida dela. E ela casou com um homem, com o Rafael, que é o homem da vida dela, né, um marido super, hiper dedicado e que entendeu, na verdade, todos os medos, toda a escassez que ela passou na vida. Mas o que eu queria compartilhar com vocês, que a Cris, ela tinha essas crenças de medos, de não poder arriscar, porque lembra, ela passou muita escassez no passado, então ela não podia nem pensar no fato dela arriscar alguma coisa e aquilo não dar certo para ela. Então ela vivia, na verdade, querendo controle da vida dela, querendo controle de tudo e de todos ao redor da vida dela. E eu creio que muitos de vocês também tenham esse controle, né? Tenham esse medo do futuro, né? Esse medo, porque passaram essa escassez. Mas o que eu queria compartilhar com vocês, gente, foi uma coisa incrível, na verdade, que aconteceu com a Cris, além dela ter se casado realmente com um cara que é um cara muito legal. Ela também dança, né? Ela é bailarina
uma linda. E o ano passado, ela abriu uma empresa. Ela é assessora de eventos. E isso foi uma grande vitória, assim, para ela, e eu gostei muito, nossa, demais de fazer parte disso tudo, porque, olha só, ela, Cris, super insegura, que se achava muito insegura, né, que achava que as coisas não iam dar certo, ela virou uma empresária. Gente, e no primeiro ano do trabalho dela, ela já tem a agenda cheia. Ela mal completou, acho que ela está completando 1 ano de trabalho agora, ela tem a agenda cheia e ela ajuda as pessoas a realizarem o sonho delas, né, que é o casamento, que é o amor, né, e é muita, e tudo que eu sempre falo para a Cris é: eu acredito em você. Estamos juntas. Eu acredito em você. Na mesma luz que eu vi em mim, eu vejo na Cris e vejo nas pessoas ao meu redor. E eu sempre digo a ela: eu acredito em você. E a Cris, para alcançar esse processo, ela teve que deixar ir muitas coisas. Ela trabalhou bastante o perdão nesse mesmo processo que eu estou passando para vocês, para que ela tivesse a coragem realmente de fazer. Isso não quer dizer que ela não tenha ausência de medos. Claro que não. Eu tenho medos, eu também tenho inseguranças, mas a nossa vontade de realizar aquilo que nós queremos é muito maior do que os nossos medos. E todas as vezes que ela me manda mensagem, que ela tá insegura, que ela tá isso, que ela tá aquilo, eu sempre falo para ela: você é capaz. Você passou por muitos medos, você passou por muitas frustrações. O próprio pai, virar as costas para ela emocionalmente, financeiramente, deixá-las viverem na escassez, né, e fingirem que não conhecem. Ela voltou a ter novamente contato com o pai da forma que eles permitiram ter em 2017, para que ela pudesse trabalhar esse processo, né, rancoroso, e que nós super entendemos. Então, Cris, se você estiver aqui, eu te honro demais pela sua coragem, pela sua generosidade, pela sua compaixão de perdoar e entender todas as fraquezas de um homem, do seu pai. Todas as fraquezas do homem, e de você procurar fazer o melhor e fazer festas lindas para realizar o sonho das pessoas. Mesmo que tenha faltado amor para você, né, de um homem na sua infância, você teve o amor do seu chefe, do seu amigo, que é seu amigo, do seu marido, e você celebra o amor em cada festa sua. Então, eu também celebro a sua vida, eu celebro a sua conquista e estarei sempre acreditando em você, Cris, e acreditando também em vocês, tá? Eu queria pedir, em primeiro lugar, que é muito importante, se você ainda não assistiu a aula 1, é muito importante que aqui no nosso blog da Semana do Desenvolvimento Espiritual, nós temos lá colocado o vídeo da aula 1. E é muito importante que você assista a aula 1 antes de dar início à aula 2, porque lá eu passei todos os conceitos, eu contei a minha história, eu contei por que as dores da humanidade, e para que você possa colocar as suas ferramentas, então, é importante que você tenha todo esse conceito, todo esse feedback por trás, ok? E para você que assistiu a aula 1, eu gostaria de saber se você já fez a lição de casa, se você já pegou aquele exercício lá que eu passei para você, que era, na verdade, pensar em alguém que te trouxe um trauma, que te trouxe uma dor, e ressignificar como você se sente, sabendo então que todos nós acabamos sendo vítimas, né, de um mesmo processo emocional aqui no plano terreno. E se vocês lembram da história da Cida, então, que eu contei no final da aula 1, uma história emocionante de superação, eu nem sei se a Cida tá aqui hoje. Cida, se você estiver aqui, manda um oizinho pra gente, né? Eu nem sei se a Cida tá aqui hoje, mas
o processo dela de infância, primeiro porque o pai dela não aceitava, porque ela era uma filha mulher, ele queria um filho homem, e depois com a paralisia, ela sempre escutava do pai dela que ela não prestava para nada, que ela não iria ser nada na vida. Então, na verdade, nós temos pais que já foram inseridos aqui nesse caos aqui da humanidade, onde impera o medo, a escassez, o controle, e ele também não tinha feito a lição de casa dele. E aí o que acontece com a gente? Como nós estamos hoje, quanto humanidade, quanto pessoas, tá? Eu sei que vocês buscaram, alguns de vocês já buscaram vários recursos, técnicas, terapias, já procuraram muitas coisas. Isso é muito legal, isso é muito bom. Isso quer dizer que a nossa alma, ela não desiste jamais, ela não desiste jamais. A gente sempre tem aquela esperança, na verdade, de encontrar, de ter dias melhores, de realizar os seus sonhos e ter os nossos potenciais. Porém, nós estamos assim, com o nosso emocional completamente fora do nosso eixo, completamente fora do nosso eixo vibracional. E aí, o que eu disse para vocês foi que nós precisamos, então, alinhar. Esse é o processo, esse é o objetivo da Semana do Desenvolvimento Espiritual. Nós precisamos, então, entender, curar, libertar, equilibrar os nossos corpos físico, emocional, mental e espiritual. Eu creio que no corpo físico a gente já esteja tomando os nossos cuidados necessários para a nossa sobrevivência. E hoje nós vamos então eu vou falar aqui qual o processo que nós vamos passar para equilibrar o nosso corpo emocional e o nosso corpo mental. E na sexta-feira eu vou falar da parte espiritual. E olha, pessoal, eu estou muito feliz porque eu vou falar sobre as equipes espirituais, eu vou falar como os guias e mentores, eles atuam no nosso caminho, nos orientando, guiando. Eu vou passar técnicas que eles me ensinaram para melhorar a nossa intuição, a nossa percepção, para que a gente possa entender, digamos assim, né, as mensagens, para que a gente possa entender os sinais do universo para o nosso caminho, porque tudo é uma troca. Lembram, nós estamos aqui inseridos numa grande teia, num grande veio cósmico. Então, na verdade, cada um de nós pode ser um braço desse universo, dessa proporção universal, para ajudarmos uns aos outros. Então, na sexta-feira, nós vamos falar dessa parte espiritual. Então, hoje, emocional e mental, sexta-feira espiritual. E olha só que legal. Para vocês que estiverem, aliás, eu honro muito vocês estarem aqui hoje, honro muito vocês que estiveram na aula, né? Se vocês estão, hoje vocês estavam na aula 1. Por quê? Porque vocês estão dando passo. Porque muitas pessoas falam, Kátia, eu quero melhorar, eu quero ir além, mas poucos realmente fazem os passos que precisam, que são necessários fazerem. A maioria tem muitas desculpas, tem muitas desculpas. Eu também tenho lá as minhas desculpas, né? Me chama para ir para academia, por exemplo. Você vai ver que eu tenho desculpas assim para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo não, porque não abre, né? Mas eu tenho várias desculpas. Mas eu honro você por você estar aqui. Eu fico muito feliz por compartilhar isso com você. Então pode ter certeza que eu sei o que é hoje, nos dias de hoje, a gente abrir esse espaço nessas noites, né, que nós temos essa correria, esses problemas do dia a dia. Então, isso me faz querer dar mais, dar tudo de melhor, porque eu sei o esforço que você está fazendo para estar aqui e eu te honro muito por isso. Então, hoje nós vamos ver o mental, o emocional e na sexta-feira, então, eu vou te honrar ainda mais, eu e as equipes espirituais vamos te honrar ainda mais. E para vocês que estiverem aqui ao vivo, nós vamos fazer um trabalho energético com as equipes espirituais ao vivo com você aqui. Tá? Nós vamos fazer todo um processo de mentalização, de meditação e prática energética para vocês expandirem a energia. E além disso também, vocês vão ter a oportunidade de baixar um podcast. Gente, um podcast com quase meia hora de mensagens canalizadas das equipes espirituais sobre esse momento que nós estamos passando. Então, vamos lá então para o nosso processo. Vamos continuar o nosso processo. Então, nós vamos trabalhar todo esse conjunto. E, como vocês lembram,
Nós temos, então, o nosso corpo físico e os nossos corpos energéticos, o nosso corpo físico, que responde a menos de 7%. Na verdade, é a mesma proporção, então, do nosso cérebro, da nossa capacidade cerebral. E eu disse que o nosso corpo emocional, ele é formado pelas nossas emoções, né? E o corpo mental, pelos nossos pensamentos, pelo nosso corpo mental inferior. Então, o que acontece? Se a gente acha que, na verdade, nós estamos tendo um sentimento negativo, uma emoção negativa, e amanhã passou, tá tudo ótimo, tá tudo lindo, maravilhoso. Não está. Tudo que a gente forma de emoções e de pensamentos, ele fica ali nos nossos corpos, tá? Nos nossos corpos. Por exemplo, se nós fazemos um machucado aqui no nosso corpo físico mesmo, tá? A gente cortou aqui o braço, por exemplo. Ele fica o quê? Ele vai demorar um tempo para cicatrizar e depois ele vai ficar ali uma cicatriz, não é isso? Ok? Até que de repente não dói mais. Algumas outras coisas, por exemplo, eu nunca aconteceu isso comigo, né? Mas, por exemplo, tem pessoas que são super desastrados, já quebraram perna, passaram por muitas coisas. Meu pai, por exemplo, ele caiu da árvore e ele tem uma placa no joelho dele, né? E ele sabe toda vez que vai chover, viu? Meu pai é melhor que clima-tempo nesse sentido. Então, olha só, a mesma coisa que acontece no nosso corpo físico, acontece também no nosso corpo emocional e no nosso corpo mental. Então, as nossas emoções e os nossos pensamentos, eles são matéria viva, tá? Agora vocês imaginam isso. Por que eu disse que essa energia dourada, ela não acaba sendo absorvida na cidade grande muito? Por quê? Porque olha a qualidade dos nossos pensamentos, olha a qualidade das nossas emoções, ok? Então, isso faz então que a gente fique então em desequilíbrio em relação aos outros nossos corpos energéticos, que são, na verdade, o nosso corpo causal, o nosso mental superior, que corresponde à nossa missão de vida, os nossos potenciais da nossa alma, o nosso corpo causal, que é o conjunto de todas as experiências que nós tivemos em todas as nossas vidas, a jornada da nossa alma, tá? O nosso corpo búdico e o nosso corpo átmico, que é a conexão com o cosmos, que é a conexão com o divino, com o eu maior. Então, na verdade, o que acontece é que toda essa nossa distorção do nosso emocional e do nosso mental faz com que a gente não esteja em ressonância com aquilo que é divino, tá? Então, essa é a parte que nós precisamos reforçar bastante. Então, a nossa emoção, o nosso mental, quando ele está em desequilíbrio, ele não permite, na verdade, que o fluxo natural do divino ele chegue até nós, porque nós estamos em desarmonia. E por que isso? Isso quer dizer que o divino ele para? Não, a verdade é que nós é que paramos de conectar essa energia, porque nós ficamos focados naquele caos, nós ficamos focados naquele medo, nós ficamos focados naquele desequilíbrio e nós não deixamos com que o fluxo natural do divino, dos nossos potenciais, eles fiquem naturalmente nos nossos corpos físico, emocional e mental, ok? Então, o que acontece, de novo, então a foto, nós estamos todos como sociedade, em alguns sentidos mais, outros menos, mas nós estamos completamente desalinhados, né, desse caos, por causa desse caos emocional. E, olha só, e aí o que acontece? A gente tem uma civilização distorcida, a gente tem uma humanidade distorcida e nós temos nós distorcidos. Então, sabe aquela coisa? Por que fica tão difícil, né, da gente conseguir sair desse processo emocional? Porque a humanidade, ela está um caos. Sabe aquela propaganda, gente, eu sou antiga mesmo, tá? Mas sabe aquela propaganda que nós tínhamos do biscoito Tostines? É fresquinho porque vende mais porque é fresquinho, tá? Então, a gente fica nesse círculo vicioso. A gente quer melhorar, a gente tenta as ações, mas a humanidade, as pessoas ao nosso redor, elas estão nesse caos. Então, é como se todos nós acabássemos ficando presos, né? Nessa mesma energia, nesse mesmo emocional, nesse mesmo mental negativo, tá? É muito importante que vocês entendam isso, né? Então, por isso que eu disse que, na verdade, ter a insegurança e fazer escolhas estúpidas
não é a nossa culpa, nós já fomos inseridos neste contexto aqui. Mas depois de hoje, aí sim vira a nossa responsabilidade sair desse processo, ok? Aí isso é muito importante. Bom, e realmente para que a gente possa acessar essa energia dourada, essa energia de amor, de alegria, de potenciais, de missão de vida, a gente realmente precisa sair desse ciclo Tostines, né? Nesse ciclo de eu estou ruim, eu me conecto com a humanidade, eu me conecto com as pessoas ao redor e eu continuo ruim, né? E, na verdade, o que acontece é que nós vamos sair desse estágio que nós estamos hoje, então emocional, para que a gente possa ter essa liberdade de escolha, essa autoconfiança que nós precisamos, tá? Porque olha só, eu tenho aqui um ciclo vicioso de emoções. Então, emoções negativas geram pensamentos negativos. Os pensamentos negativos, eles intensificam ainda mais as nossas emoções, gente, porque a nossa mente é criativa pra caramba, né? Principalmente para imaginar um cenário assim catastrófico, né? Então, olha só que interessante. Emoções geram pensamentos. Esses pensamentos vão intensificar as emoções, então elas vão ficar mais intensas. As emoções mais intensas vão ter mais pensamentos mais intensificados, até que a gente viva novamente aquele fato, tá? Até que a gente viva novamente aquela situação. A gente vive esse processo. Então, o que acontece? A gente está toda hora... Por que a gente acaba... Então, sempre vivendo as mesmas programações, o mesmo tipo de relacionamento. Porque, na verdade, por exemplo, eu só via, na verdade, rejeições. Eu só via rejeições, eu contei pra vocês. Então, o que acontecia? Se eu encontrasse com alguma pessoa e, por exemplo, eu fosse lá sentar do lado dela e ela falasse, ai, desculpa, eu tô guardando um lugar aqui, ou eu já ia falar, nossa, é comigo. Aquilo ia me dar mais pensamentos. Aquilo ia me deixar com mais raiva ainda, aquilo ia me deixar com mais rejeição ainda. E eu ia fazer mais pensamentos. Até que o que eu ia fazer então? O que eu fazia? Eu criava muralhas. Não quer? Então tá bom. Então eu é que não quero vocês, tá? Eu é que não quero. E é isso que nós fazemos quando nós temos muitas mágoas amorosas, principalmente, a gente cria esse bloqueio. Antes que a pessoa nos rejeite, a gente já rejeita aquela situação. Quer dizer, aí a gente acaba repetindo aquele mesmo padrão. Tá? Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente. E aí fica aquele efeito dominó. Essa é a própria foto de o que seria um karma. Hoje, eu acho que a Eliane mandou uma mensagem aqui falando, Kátia, karma é crença limitante, né? Karma, ele é uma crença limitante se você acredita que o karma é sempre algo negativo. É que você está aqui para sofrer. Então, que você precisa, na verdade, se conformar com aquele sofrimento, porque então você foi muito mal no passado, então agora você precisa se contentar com isso aqui, tá? Isso é uma crença limitante. Agora, o que é o karma, na verdade? Que toda ação tem uma reação. Energia semelhante atrai energia semelhante. Então, se você merece, se você sabe que você merece, você vai atrair coisas boas. Se você tem uma crença de limitação, por exemplo, eu tinha uma crença de rejeição. Então, eu tinha uma crença de muralhas. Então, muito provavelmente, sempre, pela minha atitude de ficar nariz em pé, tipo, eu não quero, eu não preciso de vocês, automaticamente também as pessoas liam essa minha energia de que eu não preciso delas, tá? Então, o karma, na verdade, ele é uma reação àquela ação que nós tivemos. Então, era uma coisa limitante. Mas a gente vai sair aqui desse padrão de karma. Bom, e aí, vamos ver lá. Kátia, muitas pessoas também me mandaram mensagem falando assim, poxa vida, e eu que já estou doente, e eu que já sofro disso, fica muito mais difícil ainda, né, Kátia? Por exemplo, algumas pessoas me escreveram falando que tinham passado por um câncer, e que esse câncer tinha retornado, ou que hoje batalham muito com a diabetes, com a fibromialgia, gente, e várias outras doenças, né, insuficiência renal, enfim, uma enxaqueca crônica. Então, é claro que quando a gente fala em emoções,
emocional, gente, quando a gente sente dor, não tem emocional que se segure, óbvio, né? A gente está falando de dor, a gente está falando de dor física, a gente está falando de algo que pode nos enlouquecer, que nos leva à depressão em poucos dias, né? A gente está falando em dor física. E como que, na verdade, a gente pode trabalhar esse padrão? Porque uma coisa é a gente ter dor e tomar um analgésico e tomar um medicamento. Kátia, você é contra medicamento alopático? Não, eu não sou contra medicamento alopático quando a doença já chegou no nosso corpo físico. Quando a doença já chegou no corpo físico, nós precisamos de algo para melhora física, ok? Porém, apenas tomar um remédio alopático para curar naquele momento aquela infecção, aquela doença, ela não é uma solução. Ela pode te melhorar naquele momento, porém o que a gente precisa trabalhar é o padrão emocional que criou aquela doença. Porque senão, sim, nós podemos ter novamente um outro câncer ou afetar um outro órgão do nosso corpo, ok? Então, isso é muito importante, mas uma vez que a doença chegou no nosso corpo físico, a gente precisa cuidar dessa doença. Sim, perfeito. É a mesma coisa, só fazendo um parênteses aqui, algumas pessoas que estão passando por um processo de trauma e têm muita resistência a tomar, por exemplo, um remédio psiquiátrico. E eu sempre falo para as pessoas, é importante neste momento para te dar um reforço. Isso não quer dizer que seja para o resto da sua vida. Mas quando deu um trauma, quando deu um dano, por exemplo, no coração, nos rins, ou até mesmo na nossa mente, é muito importante também a gente ter esse cuidado no nosso corpo físico, ok? Então, vamos lá. Mas, Kátia, o que na verdade tem a ver a minha doença física com o meu emocional? Tem tudo a ver, porque olha só, no nosso corpo nós temos 7 chakras principais. Na verdade, nós temos vários outros, tá? Chakras periféricos, nas palmas das mãos, na sola dos pés, nós temos vários chakras no nosso corpo, mas nós temos esses 7 principais chakras, que são centros de energia, chakras, né? E em sânscrito significa rodas, então elas são rodas de energia que fazem a conexão do nosso corpo físico com os nossos corpos energéticos. É daí que vem a conexão do maior, né, dos nossos corpos energéticos para o nosso corpo físico, que corresponde ali a menos de 7%, digamos assim. Então todos nós temos esses 7 chakras. Esses chakras, eles estão, cada um deles, ligados a uma glândula endócrina. 7 chakras, eles estão alinhados na nossa coluna vertebral, que vai desde o primeiro chakra, na base da nossa coluna, que está ligado às glândulas suprarrenais. Depois vem o nosso segundo chakra, que está mais ou menos 2 dedos abaixo do umbigo, que é o nosso segundo chakra ligado aos relacionamentos, que estão ligados ao ovário, aos testículos. Depois, no nosso plexo solar, nós temos, então, o nosso terceiro chakra, que está ligado ao pâncreas. Depois o nosso 4º chakra no centro do peito, que está ligado à glândula timo, que é responsável pelo sistema imunológico. Depois nós temos na garganta a tireoide. Olha só que chakra importante, gente. E muita gente aqui, ó, engolindo no gargalo esse emocional, né? Muitas pessoas com problemas de tireoide também, problemas de laringite, enfim. E depois nós temos no nosso terceiro olho, entre as sobrancelhas, nós temos a pituitária, o terceiro olho, e no topo da nossa cabeça nós temos o 7º chakra, que é a conexão com os planos, digamos assim, com os planos superiores. Temos a glândula pineal. Então, olha só, o nosso emocional, lembram lá do nosso corpo emocional e do nosso corpo mental. Como eles ficam ali totalmente desequilibrados, automaticamente a mensagem que eles mandam para os nossos chakras, ela fica em desequilíbrio e essas rodas, elas param de girar. Quando as rodas elas estão girando, elas estão, na verdade, puxando energia pra gente. O chakra, ele é responsável pela assimilação. Pessoal, isso aqui é teoria, hein? Não vai dormir, me acompanha, hein, gente? Me acompanha, hein? Vamos lá. Então, eles são responsáveis por um bom funcionamento. Esse bom funcionamento, ele também garante um bom funcionamento das glândulas, que são responsáveis. O que as nossas glândulas endócrinas, eles fazem? Eles são responsáveis pela produção
dos hormônios, né, que são responsáveis também pelo nosso crescimento, pelo bom humor, pela nossa reprodução, enfim. Então percebem, na verdade, o que acontece, o desequilíbrio emocional e mental, ele vem uma outra energia para os nossos chakras, e dali acaba acontecendo uma disfunção dessas nossas glândulas endócrinas, tá? Por exemplo, vamos lá. Então, aqui eu coloquei de novo aquela mesma figurinha, né, do nosso corpo físico, do nosso corpo emocional e do nosso corpo mental. Então, imaginem esses nossos corpos em desequilíbrio, tá? Então, eles começam a mandar uma energia, uma emoção, um pensamento de desequilíbrio para o nosso corpo físico, para as nossas glândulas. E aí, como é que as doenças físicas, elas estão se manifestam? Vamos supor, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O primeiro chakra, esse que está em vermelho, que está na base da nossa coluna, ela é responsável, ela tem um nível de consciência na gente que é responsável pela nossa sobrevivência, tá? Então, prestaram atenção aqui, tá? Então, tá lá na base da coluna, primeiro chakra na cor vermelha. Então, vamos lá. Esse chakra, então, ele é responsável pela sobrevivência. Segundo chakra, relacionamentos. Terceiro chakra, autoestima, poder. Quarto chakra, amor, todas as formas de amor. Quinto chakra, comunicação e criatividade. Sexto chakra, poder de raciocínio e intuição. E sétimo chakra, conexão com os mundos superiores, tá? O primeiro chakra é o chakra raiz, que a gente chama. É o chakra que nos conecta aqui ao plano terreno. Então, ele está ligado à nossa sobrevivência. Então, ela está ligado a questões de dinheiro, estabilidade física, familiar também. E aí, ele está ali ligado às nossas glândulas suprarrenais. Mas elas estão, o primeiro chakra também ela está ligado, por exemplo, a pés, joelhos, pernas, intestino grosso, também está ligado aos nossos rins e também está ligado a toda a nossa parte de coluna e ossos, tá? Então, por exemplo, as crianças, por exemplo, que passaram escassez, que tiveram pais alcoólatras, por exemplo, que de repente tiveram que amadurecer antes do tempo e ter uma grande responsabilidade, são crianças que de repente passaram por muita escassez, então hoje tem aquele controle, tem que lutar, ou são pessoas, ou são jovens, por exemplo, que foram arrimo de família desde muito cedo, né? Eles tiveram então um desequilíbrio nesse primeiro chakra, porque eles ainda não tinham a maturidade, talvez eles ainda não tinham a condição, né, emocional, mental, intelectual, e eles tiveram que amadurecer demais, tá? Então, e se hoje também as pessoas que, por exemplo, têm problemas em questões financeiras, não conseguem, na verdade, uma estabilidade financeira, ou sentem que hoje estão passando por um problema muito grande que eles não dão contas, quais são os órgãos que vão atacar, gente? Problemas de ciático, de coluna, problema de ossos, joelhos, a coluna. Então, são esses órgãos que vão gritar ali, tá? Então, assim, a mesma coisa também quando a gente tem problemas nos rins, que quando, na verdade, aquela situação que nós estamos vivendo tá demais pra gente, a gente não tá conseguindo diluir aquele processo, a gente começa a cristalizar todo aquele nosso processo, tá bom? E assim, cada um dos chakras, ele tem esse nosso nível de consciência e o nosso desequilíbrio emocional. Então, dependendo do desequilíbrio emocional e mental, ele afeta um nível de consciência que está ligado a um chakra, tá? Por exemplo, o câncer, ele é muito ligado. Veja, a caixa é só esse chakra, por exemplo, se eu tenho mágoas, qual chakra que fica, tá? Pode ser que esteja em todos os chakras, porque depende daquele nível de mágoa que nós tivemos, tá? Então, se foi aquela mágoa que afetou a nossa sobrevivência, se de repente, por exemplo, uma mulher, ela foi deixada pelo marido dela e ela viu de repente que ela se viu sem dinheiro, ela se viu sem estabilidade, então com certeza aquela mágoa, de repente daquela traição, além do sentimental, na verdade, que é o chakra cardíaco das emoções, e talvez também o da garganta, né? Porque talvez ela não tenha explodido, talvez ela não tenha soltado tudo que ela deveria ter soltado, mas também
aquilo afetou, por exemplo, a parte financeira dela, a parte de sobrevivência dela e talvez até dos filhos, então pode afetar o primeiro chakra, sim, e pipocar algum tipo de doença nesse tipo. Mas, Kátia, a coisa assim, ela é papum, então, se eu sofri algum trauma, alguma coisa, então, automaticamente, eu vou ficar doente em quanto tempo? Bom, pessoal, isso já tô adiantando, tá? Não tem um tempo, por exemplo, sabe por quê? Porque esses chakras, eles contêm todas as experiências que nós tivemos em todas as vidas. Esses nossos chakras nós carregamos, porque eles são a ligação com os nossos corpos energéticos. Lembram? Tá? Então, quando a gente morre, digamos assim, aqui nessa vida, só o nosso corpo físico morre. Os nossos corpos energéticos, eles continuam, tá? Então, o que acontece? Então, os nossos chakras continuam também. E eles retêm todas essas informações. Quando nós voltamos para uma outra experiência, nós trazemos novamente todas as informações que nós temos, tá? Então, se nós, por exemplo, tivermos uma doença, a gente não apaga, não sai dos nossos chakras, a não ser que a gente tenha entrado em equilíbrio emocional e mental. Aí sim nós conseguimos limpar aquele chakra, tá bom? Mas se a gente não conseguiu alcançar aquele equilíbrio emocional e mental, que é o que nós vamos ver hoje, aquela doença que foi manifestada, ela ainda está inserida nos nossos chakras. E aí, quando nós nascemos de novo, tá lá, incubadinho, mas está lá. E de repente, se em algum momento a gente vive alguma situação novamente de medo, de escassez, então aquilo pode aflorar muito rápido, dependendo do estresse que aquilo causou na outra passagem, ok? Então, na verdade, não tem um tempo, seja um tempo definido, tá? Eu comecei a sentir aquele emocional, então daqui 6 meses, daqui anos. Não, aliás, esse processo ele pode levar anos, ele pode levar meses, ele pode levar anos, mas vamos combinar, né? Ninguém precisa passar por isso, tá? Então, por isso que eu disse que tudo é um conjunto, o corpo físico, emocional, mental e espiritual, que é, na verdade, o nosso corpo energético, ok? Então, quando eu digo que não basta apenas tomar o medicamento para curar o corpo físico, é preciso curar também o emocional e o mental, o que estiver ali em desequilíbrio. Perfeito? Perfeito? Então, nós temos agora essa escolha, tá? Ou permanecemos da forma que nós estamos, envelhecemos precocemente, porque, na verdade, lembram, né? É responsável pelos hormônios em desequilíbrio, envelhecimento precoce, doenças que ninguém merece, né? Então, mas se nós continuarmos assim, nesse estresse, nessa insegurança, nesses medos, nesses caos, nesse emocional, é para aí que a gente acaba, né, somatizando tudo isso e o nosso corpo físico ele vai padecer. O corpo físico é o último estágio dessa cristalização, tá? Então, quando vem uma doença, é um alerta. A gente precisa parar e a gente precisa, então, perceber o que é que está causando aquela doença, ok? Kátia, e é possível reverter? Sim, é possível reverter. Agora, algumas doenças, quando ela vira uma doença crônica, é possível estacionar aquela doença. Por exemplo, eu tenho pacientes que sofrem de fibromialgia, mas elas diminuíram demais as crises também. Então, tudo é uma questão, depende do que foi programado. Só abrindo um parênteses aqui, só abrindo um parênteses aqui, por exemplo, Kátia, mas então todas as doenças, elas são manifestações emocionais, tá? Enfim, tem alguns casos, por exemplo, de pessoas que elas escolhem nos planos espirituais ter alguma doença específica para que elas possam trabalhar outras coisas, digamos assim, na vida dela, na vida espiritual dela, tá? Existe, inclusive, na verdade, um filho de uma paciente muito querida que teve alguns problemas neurológicos para que despertasse nele essa vontade de ir para a medicina e estudar todo esse processo, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente chega aqui no plano terreno e a gente fica borboleteando, né? Quando as coisas estão muito boas, estão muito ok, a gente fica borboleteando, a gente não tem chamado, né? Então, alguns espíritos escolhem passar por esse processo, tá? Mas a maioria, na verdade, são realmente criações emocionais ou processos que trouxeram de outras passagens, perfeito?
Vamos lá. Ixi, vou começar aqui a dar umas pancadinhas aqui de novo. Ah, pronto, foi. No meu mouse aqui que para. Vamos lá. Então, nós temos essa escolha a fazer. Se continuamos igual ou se nós vamos, então, começar a trabalhar o nosso corpo emocional e o nosso corpo mental. Então, vamos lá. Nós temos 6 passos que nós vamos ter que caminhar. 6 passos. Pessoal, vocês estão com papel e caneta na mão, papel e lápis na mão, por favor, porque em todas elas nós temos uma lição de casa. E, de novo, na verdade, o que acontece? Essa aula 2 é uma aula que eu vou pedir para vocês reverem novamente no final de semana, tá? Porque às vezes é um choque, tá? É um choque. Nada do que eu vou passar aqui, talvez, soe fácil para você. Mas é aquilo que eu disse na primeira aula. Se nós queremos um resultado diferente, nós precisamos partir para ações diferentes, tá? E qual é o momento, Kátia? Mas, Kátia, todo mundo vai conseguir fazer isso? Eu posso fazer isso? Claro, claro. Claro que você pode fazer. E o momento agora. O momento é agora. Vocês vão saber por que o momento é agora, porque tá tudo melhor agora na aula de sexta-feira. Que eu vou falar sobre espiritualidade, sobre os processos energéticos, sobre os portais energéticos. Mas bora lá. E o momento é agora. E tem uma frase que eu amo, né? Que é o seguinte: daqui a 1 ano, você vai desejar ter começado hoje. E é fato. E quanto tempo mais a gente aguenta passar nessa dor? E quanto tempo mais a gente aguenta essa restrição, essas limitações, esses medos e esses bloqueios, tá? Então, nós temos 6 passos para a gente trabalhar o nosso equilíbrio emocional. O primeiro passo é esse aqui, o resgate emocional. E o que nós vamos fazer nesse resgate emocional? Nós precisamos fazer as pazes com a nossa base, de vida, tá? Quem é a nossa base de vida? Os nossos pais. Ou as pessoas que nos criaram, ou as pessoas que estavam ali ao nosso redor. Quando eu pedi para vocês fazerem a lição de casa, eu creio que muitos de vocês tenham escolhido ou a mãe, ou o pai, ou um relacionamento amoroso, tá? Mas é muito importante que a gente faça esse resgate emocional da nossa criança. Porque, como eu disse, a Kátia hoje, eu entendo por que a minha mãe fez aquilo. Mas a Catinha ficou parada ali no emocional. Eu fiquei parada naquele emocional da minha mãe me contar aos 8 anos de idade. Eu achei aquilo um absurdo, eu achei aquilo uma total falta de tato, uma total falta de noção, tá? Isso tudo eu vou contar pra vocês. A minha mãe contou isso pra mim aos 8 anos de idade, porque naquela época ela e minha tia frequentavam uma benzedeira. Sabe as mulheres, né, que benzem crianças e tal? Então, elas gostavam muito de ir lá. E aí a minha mãe falou que ela me contou isso porque a benzedeira falou pra ela que ela deveria me contar. Eu falei, caramba, mas aos 8 anos de idade, enfim, mas ela teve os motivos dela, tá? Ela teve os motivos dela também para me tirar desse caminho e de me puxar tanto, né? Tanto na vida. Mas o fato é que isso me trouxe sequelas muito grandes, a ponto de eu me sentir completamente nunca o suficiente, nunca boa o suficiente. E eu quero que você reflita nesse momento o processo do seu pai. Por exemplo, do seu pai e da sua mãe. Porque, de repente, a sua insegurança veio também de você não se sentir boa o suficiente, do seu pai não te dar carinho o suficiente, porque naquela época, dependendo da sua idade, era muito comum, isso era cultural, né? A mãe ficava em casa e o pai, ele ia trabalhar. O pai, ele só apontava os nossos erros. A educação daquela época era só apontando os erros, né? Não havia muito tato, nem nas ações, nem nas palavras. Gente, nós éramos espancadas, né? Na verdade, eu nunca fui, né? Só tomava umas palmadas lá, mas que também eu merecia. Mas muitas pacientes minhas foram espancadas pelos pais, tá? Isso, o que acaba acontecendo? Tira uma total
total confiança no seu tripé. Lembra o que eu falei na primeira aula, que os nossos pais é o nosso primeiro tripé? É aquela nossa ligação mais forte que a gente tem, que a gente desde que a gente nasce, porque nós humanos, nós precisamos desses cuidados físicos, então a gente vem muito atrelada a quem é os nossos pais, e tudo aquilo que eles nos ensinam pra gente é a verdade, é o mundo, tá? Então, o que acontece? Então, nós absorvemos o mundo, as nossas crenças, as nossas limitações, através dos olhos dos nossos pais, através das crenças, dos medos e dos olhos dos nossos pais e das pessoas que estavam ali ao meu redor, tá? Mas uma coisa, lembra que eu falei para vocês? Uma coisa é a nossa idade cronológica, outra coisa é a nossa idade emocional e outra coisa é a nossa idade intelectual. Tanto é que nós encontramos pessoas intelectualmente muito desenvolvidas, muito desenvolvidas, e quando a gente vai conviver, o emocional delas parece de uma adolescente de 12 anos, tá? Vocês devem, assim, ter algumas pessoas ao seu redor, alguns amigos ou pessoas conhecidas que tenham esse padrão, na verdade, né, de um emocional que não acompanha a idade intelectual. Então, o primeiro passo que nós precisamos fazer é trabalhar esse processo emocional com os nossos pais. Mas, Kátia, vamos voltar um pouquinho, tá? Mas, Kátia, meu pai, ele era alcoólatra, eu sofri muito, eu vi ele bater a minha mãe, mas olha só, vamos voltar novamente? O seu pai, ele é tão vítima desse sistema, dessa humanidade doente, assim como nós também. Nós estamos aqui buscando hoje uma compreensão, porque nós tivemos essa abertura da nova era. Caso contrário, talvez a gente estivesse repetindo os padrões. Nós estarmos hoje aqui nessa Semana do Desenvolvimento Espiritual, nessa aula 2 do Desenvolvimento Espiritual, nossa, isso é porque nós tivemos uma abertura de consciência de humanidade, tá? Mas se a gente parar para pensar, em alguns lugares ainda do mundo, ou até mesmo aqui no Brasil, é a lei do facão, é a lei do mais forte, né? Ou você mata, ou você morre. Então, nesses lugares, o matar, ele não tem o peso, por exemplo, que tem para mim e para você. É uma questão, então, de sobrevivência. Tá? Então, a gente saber entender, a gente olhar os nossos pais no sentido de, meu Deus, eles também tinham todos esses medos, meu Deus, eles passaram por todas essas escassezes, meu Deus, meu pai tem um histórico de ter passado por guerra. Se alguém tem aqui algum pai que foi combater, é um processo emocional completamente dolorido. Agora, vocês imaginam como eram, na verdade, o processo dos nossos pais com os nossos avós? A gente está falando de uma outra geração ainda, muito mais dura de sentimentos, muito mais dura de demonstrar os sentimentos. As mães naquele tempo tinham 10, 11 filhos, minha mãe tem 10 irmãos, né? Então, que tempo que se tinha, de repente, para dar um carinho, que tempo, que escassez que era essa, né? De carinho, de tempo, enfim, e isso passou pra gente, tá? E isso passou pra gente, né? Então, isso passou e a gente pode continuar replicando todo esse processo. Então, fazer as pazes com esse processo dos nossos pais, isso é muito importante. E é mais importante ainda que a gente se separe desse processo. Kátia, como assim? Eu não tô entendendo. Como assim separar esse emocional, tá? Por exemplo, veja uma cena que você estava ali, por exemplo, tendo aquele trauma. Por exemplo, eu contei para vocês, por exemplo, quando a minha mãe... Deixa eu dar um outro exemplo, né? Eu estudava numa escola, essa escola particular aí dos meus tios, e a escola, ela organizou um acampamento de final de semana. E quando eu subi no ônibus, claro, iam meus colegas, iam meninas e meninos. E logo que eu subi no ônibus, um dos colegas da sala veio lá tirar uma onda da minha cara, tal. Sabe aquela brincadeira de criança, a gente finge que vai bater, aquela coisa toda, tal, não sei o que lá, outro, tal. A minha mãe, gente, ela subiu naquele ônibus, me pegou pelo braço, me puxou pra fora do ônibus e falou: que absurdo é esse? Meninas e meninos vão dormir separados. Olha só, Kátia, você tá praticamente uma puta. Gente, eu tinha 10 anos de idade, tá?
você tá aí uma puta, olha só o que as pessoas vão falar de você, você tá ali você tá ali caindo em cima desse menino. Gente, a minha mãe gritava, e todo mundo de dentro do ônibus, meus colegas, eles podiam ouvir isso, tá? Olha, aquilo foi um caos para mim. Quando a minha filha voltou do Japão, os filhos do meu marido, eles tinham uma guarda compartilhada lá, né, na casa. E aí minha mãe achava um absurdo a minha filha dormir na mesma casa que os filhos do meu marido estavam. A minha mãe foi uma pessoa que demorou, gente, quase 2000 anos para reencarnar. Ela trouxe todos esses processos emocionais, todos esses preconceitos do que é um relacionamento menino, menina, tal. Então, todo esse processo é bem complicado. Então, a gente precisa entender que, por exemplo, não é que os nossos pais, eles fizeram isso com a gente, comigo, Kátia, com você, Leila, com você, Sayuli, com você, Andréa, não é com você, tá? Poderia ser qualquer outra filha. Eu podia ser uma Mariazinha, eu podia ser uma Verinha, eu podia ser uma Sayulizinha, tá? Que a minha mãe ia ter a mesma conduta. Porque as pessoas, elas são movidas de acordo com os medos e com as crenças dela. Tá? Então, se nós não conseguimos, o primeiro exercício de resgate emocional que nós precisamos fazer é nos afastar desse cenário dos nossos pais, tá? É nos afastar. Imaginem esse exercício. Esse é um exercício que nós vamos fazer com todas as cenas que nós tivemos traumáticas com os nossos pais. Ah, então, vamos imaginar, vamos visualizar novamente aquela cena e vamos nos tirar daquela cena e vamos colocar ali uma figura imaginária, por exemplo, naquela cena. Se fosse um amiguinho nosso ou uma figura imaginária ali. Tá? Naquele momento nós vamos perceber que eles estão falando isso não para nós, porque somos Catinha. Falariam isso para qualquer pessoa, para qualquer ser, para qualquer espírito que fossem filhos deles, porque essa era a realidade deles. Esse é o primeiro exercício, o resgate emocional do nosso tripé. Trabalhar esse emocional. Mas, Kátia, eu não acho certo, eu não concordo com o que o meu pai e o que minha mãe fez. Nós não estamos aqui julgando se isso é certo ou se isso é errado. Nós estamos falando que isso nós vivemos, isso nós não podemos mudar, mas nós podemos mudar os nossos sentimentos e as nossas emoções a partir de agora. Porque vocês lembram da distorção e do desequilíbrio emocional, o que eles trazem pra gente? Um desalinhamento com os nossos corpos energéticos e automaticamente talvez uma doença física para o nosso corpo físico, ok? Aí, nós vamos para o próximo exercício, a balança emocional. Eu gostaria que vocês reparassem nessa foto. Muito provavelmente, muitas coisas assim aconteceram na nossa infância. Então, na verdade, é uma criança ali que está vendo na cabeça dela um mundo ali todo colorido, todo lindo, todo maravilhoso. Bom, o que acontece nessa balança emocional? A balança emocional nada mais é do que entender as nossas expectativas quando nós tivemos esse trauma. Quando alguém nos magoou, quando alguém nos feriu. Por exemplo, vocês devem lembrar que quando a minha mãe, com 12 anos de idade, ela me cortou esse meu sonho de ser uma escritora. Como é que eu tava indo para casa, gente? Como é que eu passei aquele dia na escola? Eu passei aquele dia muito feliz, muito ansiosa, porque o meu sonho tinha se concretizado, não é verdade? E eu falei para vocês que eu demorava 45 minutos para ir da minha escola até a minha casa, que eu morava em Itaquera, na periferia de São Paulo. E durante aqueles 45 minutos, eu tava aqui, ó, que nem essa menina, imaginando o ursinho, imaginando meus balõezinhos, imaginando todo o cenário, que a minha mãe, ela ia me abraçar, minha mãe ia ficar orgulhosa, minha mãe ia pegar os livros, ia mostrar para os irmãos dela, ia fazer uma festa. Lembram disso que eu contei para vocês? Tá? Então, a gente precisa olhar esse cenário das nossas expectativas, porque isso não é clichê, gente. Sabe quando às vezes as pessoas começam a falar, nossa, tal filme é muito bom, 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 e você vai com aquela expectativa lá alta ali, lá em cima, tal, e de repente você olha pro filme assim, legalzinho, é bonzinho esse filme, não é tudo isso, tá?
a nossa expectativa, ela conta muito. E a mesma coisa, por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, um filme lá no Netflix, que, né, tem vários assim que a gente vê assim, só o título, a gente vê lá a sinopse, mas a gente nunca ouviu falar do filme e tal, a gente não tem crítica nenhuma daquele filme, e a gente vai, tô fazendo nada mesmo aqui, deixa eu colocar esse filme aqui, a gente não tem expectativa, a gente zero no filme, a gente até pensa assim, se estiver chato eu mudo e vou pra outro, tá? E aí, de repente, você fala, cara, que legal! E de repente não é nem tudo isso, mas você fala assim, a sua expectativa tá toda tão baixa que você fala assim, que legal! Bom filme, tá? É a mesma coisa quando acontecem a maioria dos traumas que nos marcam profundamente, tá? Eu não tô falando que eu não ficaria triste, né, pela minha mãe ter feito isso comigo, mas talvez se fosse num outro momento, ou se talvez eu não esperasse nada, talvez isso não seria tão marcante pra mim, tá? Então, assim, eu fui nesses 45 minutos no ônibus, eu fui nesses 45 minutos naquela expectativa de chegar lá e a minha mãe ficar super feliz, e ela veio realmente me cortou. Aquilo foi um desastre pra mim. Então, trabalhar a balança emocional, imaginar, peguem um retrato emocional da cena que vocês tiveram, por exemplo, no seu relacionamento amoroso. Quais eram as suas expectativas? O que você esperava do seu marido, da sua esposa? O que você esperava? Como seria o relacionamento de vocês? De repente, numa briga que vocês tiveram, o que você verdadeiramente esperava dele naquele momento, de repente o que aconteceu não foi nada daquilo, e a sua expectativa ali estava tão alta, que na verdade, uau, aquilo te derrubou mais ainda. E então, trabalhar essa balança emocional, essa expectativa dessas cenas, ela é muito importante, porque ela diz o grau de trauma, o grau de sofrimento, o grau de mágoa que nós vamos ter na pessoa. Por exemplo, um exemplo assim bem básico, né, assim para vocês, mas de repente, nós mulheres, por exemplo, que passamos ali pela TPM, por exemplo. De repente, a gente está lá com o nosso marido, ou que a gente está com os nossos filhos, ou a gente está no nosso trabalho, e o mês inteiro a gente sabe que aquele colega de trabalho é chato, a gente sabe que o nosso marido é chato, a gente sabe que os nossos filhos X, Y, Z, a gente sabe de tudo isso, a gente leva numa boa. Gente, chega a TPM, e aí basta uma coisinha só e aquilo, né? Mas eles sempre foram desse jeito, e a gente consegue levar tudo numa boa, né? Então, eu vou pedir para vocês, por isso que eu tô pedindo para vocês anotarem, eu tô pedindo para vocês reverem essa aula no final de semana, para vocês terem essa proporção e fazerem esses exercícios no momento de trauma de vocês. E o que eu vou pedir além disso? Sabe o nosso blog? Não aqui também no comentário, porque aqui fica também marcado, mas eu vou pedir que vocês vão lá no blog, se vocês tiverem alguma dificuldade, gente, eu vou ficar online no final de semana, tá bom? Vocês vão me colocar o seu processo, tanto no resgate emocional do seu tripé, quanto na balança emocional. O que vocês precisam analisar é a temperatura da sua expectativa, tá? É isso que te deixa mais ainda magoada, é isso que te deixa mais decepcionada quando as coisas não acontecem como você gostaria, e muito pelo contrário, tá? As coisas aí ficam mais complicadas ainda, ok? Vamos lá, um outro passo é a sintonia emocional. O que acontece aqui? Nosso terceiro passo é a sintonia emocional, né? As pessoas, quando nós temos todo esse processo emocional, quando nós já viemos da infância, por exemplo, com um processo de rejeição, então nós temos ali como se fossem, por exemplo, né, como se fôssemos uma peça ali de quebra-cabeça. Então nós temos uma programação e nós vamos atrair uma pessoa que tenha uma programação a ponto de encaixar direitinho essas peças nas nossas, tá? Então, quando a gente tem, como eu disse, quando eu tenho uma programação de rejeição, quem que eu vou atrair? Aquela pessoa para eu continuar me sentindo emocionalmente rejeitada, tá? E mais uma vez, isso não quer dizer que seja eu, Kátia, ou isso quer dizer que seja você. Oi, Marci, tudo bem? Isso não quer dizer que seja você, Silvia, você, Sayuri, que tô te vendo aqui de novo,
tá bom? Então, é muito importante que a gente separe isso. Quando as pessoas, elas são problemáticas, digamos assim, emocionalmente, na verdade, nós também somos problemáticos, nós vamos atraindo aquelas pessoas ao nosso redor, seja no nosso relacionamento amoroso, seja aí. Então, assim, jogar o peso da culpa naquela pessoa, ela não vai adiantar absolutamente nada. Por exemplo, eu estou assim porque o meu marido fez aquilo para mim. Eu estou assado porque o meu filho fez aquilo para mim. Tá? Porque, na verdade, o que nós somos pessoas desequilibradas emocionalmente, como vocês viram, e mentalmente, como nós vimos, também nos relacionando com outras pessoas também desequilibradas, com um monte de medos, com um monte de processos negativos, e isso realmente ele é um caos. Porém, é muito importante que a gente separe isso, né? Porque tudo que chega na nossa vida, ele é uma atração que nós fazemos. Energia semelhante atrai energia semelhante. Se nós somos uma mulher que temos uma carência muito grande, nós vamos pegar o primeiro homem que aparecer na nossa frente. A gente nem vai avaliar direito se ele serve pra gente ou não. A gente tem tanta carência e a gente tem tanto medo, né, de ficar sozinho, a gente tem tanto medo de não ter um relacionamento, e a gente acaba pegando a primeira pessoa e a gente jura que aquele sapo é um príncipe. A gente fica tentando fazer com que aquele sapo seja um príncipe pra gente. Mas no fundo, a gente sabe que tem muitas diferenças. A gente sabe que não é a pessoa certa pra gente, mas quando a gente tem muitas carências, quando a gente tem muitos medos, a gente vai acabar pegando a primeira pessoa que tá ali na nossa frente, tá? E é óbvio que isso vai gerar ainda mais carências, porque somos pessoas completamente diferentes, né? Quem tem medo, por exemplo, de segurança, quem passou por escassez, muito provavelmente não vai deixar aquele trabalho, mesmo que esteja morrendo naquele trabalho. Quem está morrendo naquele trabalho não aguenta mais, muito provavelmente vai continuar naquele trabalho, porque o medo de perder aquele trabalho, o medo de confiar que venha outro trabalho é muito pior. E olha só que interessante, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né, que desejam um outro trabalho, que desejam uma outra colocação e estão muito frustradas, qual é a energia, na verdade, que nos faz arrumar alguma coisa melhor? É a energia da gratidão, né, porque energia semelhante atrai energia semelhante. Quanto mais emburrado nós estamos no trabalho, a grande probabilidade é que a gente vá ter um outro trabalho que continue mantendo esse mesmo padrão. Tá? Então, isso é muito importante que a gente tenha em conta que somos nós que atraímos todas essas situações que nós não gostamos, que nós achamos negativas, nós atraímos isso, ou seja, pelos nossos medos, ou seja, pelas nossas carências, porque de repente a gente tem tanto medo de repente ficar solteira, a gente casa com esse mesmo, né? A gente tem tanto medo, de repente, de ir para um trabalho novo que a gente fica com esse mesmo. A gente tem tanta insegurança, a gente tem tantos bloqueios que a gente acaba pegando aquilo que na nossa cabeça é o seguro, ok? E aí é a culpa de quem? Será que é a culpa realmente daquele homem que nós nos relacionamos, mesmo sabendo que ele não era o certo pra gente? Então, isso é muito importante. Então, a gente não tem como colocar a culpa nas pessoas se foi uma escolha nossa nesse processo todo, tá? Vamos lá. Essa é a parte da sintonia emocional, mas vamos lá continuar. Entrega emocional. Essa é a quarta parte que nós... Andréa, como assim? Tá ruim, mas tá bom. Como assim? A conexão tá ruim, mas tá bom? Cecília tá falando que tá perfeito, são uma filmagem perfeita, mas Andréa tá ruim, mas tá bom. O relacionamento, né, Andréa? Desculpa, viu? Achei que você tava falando que eu tô tão preocupada aqui com a conexão que eu tava achando que era com a conexão, tá bom? A entrega emocional. O que é a entrega emocional, gente? É a aceitação. Esse é um ponto muito dolorido pra gente, tá? Aceitar que as coisas aconteceram.
Aceitar, na verdade, que essa é a nossa realidade agora e que nós temos que partir da nossa caminhada daqui para frente. É importante que a gente aceitar, porque enquanto a gente continuar nesse processo, mas se meu relacionamento tivesse certo, mas se meu pai tivesse feito aquilo, mas se eu tivesse feito aquela escolha, gente, a gente não fez, a gente não tem isso nas nossas mãos. Se meu pai não tivesse morrido naquele momento, se meu filho... Gente, é muito importante, tá? A entrega emocional é a aceitação de que nós temos isso aqui para viver, tá? O meu processo, eu creio, de grande liberdade emocional aconteceu de verdade quando eu estava no meu casamento, naquele meu segundo casamento, que me levou assim para o fundo do poço, e eu aceitei de que, na verdade, eu não era o suficiente para ele. Ponto! Eu não era o suficiente para ele. Ponto. Eu tenho que aceitar hoje que eu acabei com o patrimônio dos meus pais. Ponto. Eu não posso mudar esse fato e eu preciso aceitar esse fato. Eu preciso aceitar o fato que eu fiz as escolhas financeiras, emocionais na minha vida e ponto. Eu preciso aceitar, de repente, que a gente sofreu injustiças no nosso mundo. Eu tenho que aceitar, de repente, que tudo bem, caramba, tudo bem não, né? Eu fui assaltada, eu perdi meu carro, eu fui demitida. E é muito importante que a gente tenha essa aceitação, porque só com essa aceitação a gente consegue olhar ao nosso redor e falar, ok, eu estou presente agora, eu aceito. Porque senão o nosso emocional ele vai ficar preso no passado. E no passado a gente não consegue evoluir nada, a gente não consegue mudar nada. Qual que é? Gente, é tão clichê, mas é real, tá? Qual é, na verdade, o momento que a gente pode mudar? É sempre o presente. E a gente só está no presente quando a gente tem a aceitação. A aceitação. Nossa, Kátia, esse negócio tá muito complexo, tá muito... Por isso que eu digo aqui, é muito importante que você reveja a aula, que é muito importante que você faça as anotações e principalmente que faça os exercícios. E eu estarei com vocês no final de semana para fazer isso. E eu estarei com vocês na segunda-feira no webinário para responder tudo isso. E olha que esse é um processo muito resumido de todos os processos, que na verdade, de todas as técnicas, de todos os processos que eu trabalho aqui no consultório, nos retiros, enfim, mas são, na verdade, os passos que vão te levar a essa liberdade desse caos emocional. Então, a aceitação é muito importante. Nós não estamos falando aqui se é certo ou errado. Se foi certo ou errado uma pessoa vir e matar o seu filho. Sim, porque eu tive esse depoimento, mas, Kátia, como é que eu vou ter fé se mataram o meu filho? Em maior ou menor grau, as injustiças acontecem porque nós vivemos nessa sociedade, gente, mas é essa sociedade caótica. Então, o que nós precisamos fazer é trabalhar o nosso emocional e o nosso mental para que a gente possa sair desse padrão, dessa sociedade. Mas o fato é que nós estamos vivos, o fato é que nós precisamos continuar e ficar no passado não vai fazer com que a gente viva o melhor de nós. Ficar no passado nos tira completamente a possibilidade de nós nos curarmos física, emocional, mental e energeticamente. Eu acho que isso é algo que eu tenho que honrar, sabe? Quando eu falo pro meu pai, caramba, eu olho pro meu pai e eu falo, puxa, caramba, eu terminei com o patrimônio deles, mas eu não posso chorar por isso, eu tenho que aceitar isso. Ele não tem o patrimônio que ele teria agora se eu não tivesse acabado na tentativa de salvar as lojas. Mas o que eu posso fazer a partir de agora por isso? Eu não posso mudar, eu também não tenho um montante agora para devolver para eles. Mas eu entendo que tudo que eles estão precisando, eu estou sendo capaz de suprir nesse momento para eles. Então, permanecer no passado, olha só, eu vou abrir de novo um parênteses aqui para falar para vocês uma coisa. Quando nós ficamos no passado, quando nós relembramos aquela dor do passado, naquele momento nós tivemos emoções negativas. Emoções negativas geram pensamentos negativos. Emoções e pensamentos negativos atraem semelhantes negativos, tanto físicos quanto energéticos. Atraem obsessores, atraem elementais negativos, na verdade, tá? E a partir do momento que nós estamos aqui no presente, a nossa mente, ela não sabe o que é passado
e o que ela é presente. A nossa mente, ela não sabe isso. E automaticamente, quando nós revivemos o passado, seja por uma questão de mágoa, porque seja por causa de uma questão de um processo, na verdade, ela vai puxar novamente todos os obsessores, todos os elementais negativos que nós nos conectamos naquele momento, tá? Então, nós vamos ter, exatamente, Luciana, é vida que segue, mas é mais do que isso, Zélia, é uma vida que segue com consciência, porque, olha só, vocês sabem da minha história e eu posso dizer para vocês, a vida, Zélia, isso que é muito legal, está me dando a oportunidade de refazer toda a minha história e cuidar das pessoas que eu não pude cuidar naquele momento. Tá? Vocês vão ver mais para frente o que é, na verdade, estar em sintonia emocional e mental nesse processo todo. É novamente estar integrado com o universo e ter novas chances e ter novas possibilidades. Uma coisa que a gente não tem agora, infelizmente. Tá? Vamos lá. Lacunas emocionais. Esse processo das lacunas emocionais é, na verdade, deixar ir. O que acontece nessas lacunas emocionais? Olha só, conforme nós começamos a mudar o nosso padrão, conforme nós vamos adquirindo essa maturidade emocional, algumas pessoas, algumas situações já não vão fazer parte da nossa vida mais. Talvez vocês tenham passado já por isso. Talvez hoje vocês olhem para alguns amigos, não é que vocês não gostem deles, não é que vocês não tenham admiração por eles, mas talvez vocês olhem para alguns amigos e falem assim, nossa gente, não tem mais nada a ver comigo, amo de paixão, tal, mas eu não tenho mais vontade de sair com eles, eu não tenho mais vontade de me relacionar com eles. Ou de repente a gente olha para um trabalho nosso agora nesse momento, e a gente fala, poxa, caramba, eu não sei, eu não me vejo mais aqui, eu não me encaixo mais aqui. Ele era muito bom, de repente, há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, ele não é mais agora, ele não é mais bom para mim agora, né? E quando a gente fala, olha só essa foto, gente, prestem bem atenção dessas lacunas, né? É quando, na verdade, o universo, ele preenche cada um desses espaços. Ele preenche cada um desses espaços. Então, cada sentimento que a gente tira, por exemplo, um sentimento de dor, automaticamente, quando nós estamos em equilíbrio, ele é restabelecido, né? Ele entra um outro sentimento ali. Então, o que acontece? O universo está o tempo inteiro atraindo energias semelhantes para a gente. E esse processo de deixar ir para chegar às outras pessoas que realmente tem a ver com o nosso caminho de vida é um processo muitíssimo importante. Então, não se assustem, de repente, se nesse processo todo que vocês passarem, nessa cura toda que vocês fizerem, nessa libertação toda que vocês passarem, algumas pessoas vão deixar de fazer sentido na sua vida e tudo bem, e tudo certo. E vocês vão perceber que automaticamente as pessoas certas, elas vão chegando na sua vida. Gente, isso aconteceu comigo. Quando eu comecei todos esses estudos, né, sobre espiritualidade, sobre conexões, tudo, eu não tinha com quem falar. Era muito louco isso. Eu tinha, sei lá, 13, 15 anos. Eu não tinha nem com quem falar. E durante muito tempo, só depois que eu abri, na verdade, a minha loja esotérica, né, que era totalmente sobre o assunto, é que eu conheci pessoas. Hoje, gente, é tão engraçado, porque eu tô tão inserida nesse processo de espiritualidade e tal, que até uma pessoa que nunca, sei lá, se eu tiver que pegar trocar, por exemplo, alguma prestadora de serviço, né, na minha vida, seja desde um contador, enfim, é muito interessante, né? Todas as pessoas, elas acabam sendo inseridas. Mesmo que elas não conheçam sobre o assunto, elas têm um grande interesse em aprender. Então, a gente vai refazendo completamente, né, essa nossa parte emocional, essa nossa parte mental, né, melhorando a nossa vibração, que inclusive a gente acaba atraindo também outras pessoas muito mais ligadas à nossa sintonia. E nesse ano de 2018, que é o ano dos grandes relacionamentos, isso vai acontecer demais na nossa vida. Pessoas estão indo e muitas pessoas estão chegando. Por isso que
na verdade, esse é o mesmo padrão que a gente precisa trabalhar. E, por final, o renascer emocional. O que é, na verdade, o renascer emocional? É quando a gente tem aquele poder, aquela entrega, na verdade, de que tudo está acontecendo para o nosso melhor, que tudo está acontecendo a nosso favor, que na verdade não há nada no universo que não esteja, que todo momento da nossa alma, todo momento, a cada segundo da nossa alma, na verdade, nós estamos atraindo aquilo para a nossa cura, para o nosso caminho de vida, para o nosso interesse maior, que é essa cura, tá? Bom, então, eu disse que nós trabalhamos o emocional, nós trabalhamos o mental, mas, Kátia, agora eu sou hard work e eu tenho certeza que se você seguir esses passos, se você analisar, se você fizer a meditação que eu vou disponibilizar para você na sexta-feira na nossa aula, você vai conseguir diluir e trabalhar esse desequilíbrio dia a dia a ponto de ficar novamente ressonante com a sua alma, com o seu ser. E não esqueçam que na sexta-feira, então, nós vamos trabalhar o espiritual. E eu quero pedir para vocês, então, não coloquem na frente, Kátia, eu não consigo, Kátia, eu não consigo perdoar, Kátia, eu não consigo fazer. Coloquem apenas que você deseja estar ressonante com a sua alma. Você viu no exercício, na meditação, que você pode ser muito maior do que qualquer emoção negativa que você tenha sentido, que você tenha participado ou que tenham feito com você. Você viu isso? Então não coloque o não consigo, o não posso na frente de nada. Você pode sim. E aí nós vamos ver na sexta-feira, então, como nós vamos trabalhar essa nossa conexão espiritual. Como nós vamos fazer a parte do físico, emocional, mental e espiritual. E para vocês que estiverem aqui, que eu vou prometer ver essa conexão, então, nós vamos fazer um trabalho energético, então, ao vivo, junto com as equipes espirituais. Você vai ter a oportunidade de baixar um podcast com as mensagens das equipes espirituais para este momento que nós estamos vivendo também. E eu estou respondendo todos os comentários e os e-mails que vocês estão me mandando. E eu já disse para vocês, se vocês tiverem essa dificuldade para trabalhar esses processos do resgate, da foto, emocional, vocês coloquem para mim, por favor, nos comentários daquele blog, que eu vou responder, eu vou estar online no final de semana para avaliar os seus processos e aí sim finalizar na segunda-feira no nosso webinário. Algumas pessoas, elas estão perguntando sobre cursos, sobre palestras. Então, na verdade, eu vou dizer que sim, nós temos aqui um treinamento que nós desenvolvemos em várias mãos, na verdade, eu e as equipes espirituais, chamado o Aurora Quântica. No Aurora Quântica, nós trabalhamos toda essa parte também emocional, energética e espiritual. Nós damos o passo a passo do que acontece na nossa vida, nas reencarnações, nas vidas passadas, nas conexões com as equipes espirituais. Ele é um programa tanto teórico, porque é necessário conhecimento, como também prático, recheado desses exercícios aqui que nós fizemos hoje, tá? Tudo isso para a gente poder aprofundar. Veja, é impossível, na verdade, em uma semana passar todo o conteúdo, mas eu estou dando aqui o meu melhor e nós estamos ainda no terceiro dia dessa semana, teremos até a próxima segunda-feira para trabalhar tudo isso. Mas o programa Aurora Quântica é para quem deseja saber mais e aprofundar mais, inclusive nesses processos dos planos espirituais, mas depois eu te falo como funciona direitinho e como você pode conseguir uma vaga para esse treinamento, para esse programa, tá? A Kátia está falando aqui para mim que é muito difícil essa aceitação. Então, o sexto passo, renascer emocional. Renascer emocional. Então, vamos lá praticar então um pouquinho aqui de todos esses processos. Vamos lá. Resgate emocional e vamos trabalhar esse resgate emocional então. Vamos lá. Bom, eu vou pedir então que vocês fechem os seus olhos nesse momento. Nós vamos fazer uma pequena meditação aqui.
Vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Inspirar e expirar lentamente, no seu ritmo. Inspirando e expirando lentamente, no seu ritmo, sentindo a energia fluir por todo o seu corpo, inspirando e expirando. Neste momento, vamos sentir que a cada inspiração e expiração, o seu corpo começa a relaxar mais e mais, mais e mais. E a sua atenção começa a se voltar para o seu próprio eu. Enquanto você inspira e expira, perceba a energia fluindo por todo o seu corpo, como ondas de energia dourada que entram pela sola dos seus 2 pés, percorrem todo o seu corpo e saem pelo topo da sua cabeça, ao mesmo tempo que ondas de energia dourada entram pelo topo da sua cabeça, percorrem todo o seu corpo e saem pela sola dos seus 2 pés. As ondas de energia dourada trabalham suavemente todo o seu corpo, te conectando aos seus corpos superiores, te conectando ao seu eu superior. E conforme as ondas de energia dourada vão se intensificando, você vai sentindo seu corpo cada vez mais leve, leve, muito leve, sentindo a energia fluir mais e mais. E a partir deste momento, a sua consciência passa a transitar por todos os seus corpos, do seu corpo físico, aos seus corpos energéticos, deixando fluir naturalmente a energia de cura, a energia natural do bem-estar, a energia natural do equilíbrio emocional. E neste momento, você pode ir para uma cena muito dolorosa, uma cena que todas as vezes que você pensa, pode ser em qualquer área da sua vida, te traz muita dor, te traz muitas emoções negativas. Vá para esta cena e se veja
no mesmo local, com a mesma pessoa ou com as mesmas pessoas. Veja novamente a cena, a dor que te provocou. Isso pode ter acontecido na sua infância, na sua adolescência ou até mesmo na semana passada. Volte a essa cena. Perceba o seu emocional que você está sentindo. Talvez seja uma raiva, talvez a frustração, talvez a mágoa, a impotência, um sentimento de fracasso. Traga essa emoção. O que você sente? Você relembra as palavras? Você relembra o olhar da pessoa ou das pessoas? Qual a situação que te traz essa dor? Reveja toda essa cena. E neste momento agora, você pode congelar essa cena e as suas emoções. Se foque agora na pessoa que está te ofendendo, que está te magoando. Você está conectada neste momento com o seu eu maior, com a sua consciência transitando pelos seus corpos energéticos para o seu eu maior. E é nessa conexão que você vai olhar para a pessoa que está ali te magoando, te depreciando, e você vai isolar essa pessoa nessa cena. Faça isso. Faça com calma, conectada à sua energia, conectado ao seu eu maior. Olhe para essa pessoa, não como a pessoa que está te magoando, mas como a pessoa que ela verdadeiramente ela é. Veja as suas fraquezas, os seus medos. Como foi a vida dela? Se ela passou por escassez. Continue olhando para ela com os olhos da sua alma, não da sua dor. Perceba essa pessoa como ela é. Ela é uma pessoa arrogante, ela é uma pessoa autoritária. Ela não compreende as pessoas. Perceba ela. Ela tem medos. Ela tem bloqueios. Talvez ela tenha frustrações também por não terem conseguido algo. Talvez ela também esteja frustrada com o relacionamento de vocês. Talvez não seja por você, mas talvez por ela mesma, por ela não se sentir capaz. Continue analisando, olhando essa pessoa com os olhos da sua alma, não da sua dor, não do seu ressentimento, mas da sua alma. E perceba que uma pessoa que magoa, que não tem ferramentas, uma pessoa agressiva, é uma pessoa que também sofre, que também tem medos, que também tem bloqueios. Perceba com os olhos da sua alma, com o seu coração, o quanto esse emocional neste momento não faz bem e o quanto você fica afastada da sua paz e da sua essência. Perceba que neste momento você entende. O libertar a sua emoção não é concordar com o que ele está fazendo, mas entender que estamos aqui tentando fazer o nosso melhor.
entendendo que todos nós temos as limitações. Mas perceba que esse emocional, essa dor, esse sofrimento te fazem ainda mais triste, porque não é assim que a sua alma é. Você não reconhece esses sentimentos. Eles não fazem bem a você. Eles não te fazem presente. Eles não expandem a sua energia. E agora você vai se ver nesta imagem, nesta cena que te fez sofrer. E você vai voltar um pouquinho no tempo nesta cena e perceba dentro de você as expectativas que você tinha em relação a essa pessoa ou a essas pessoas. O que você esperava delas ou dela? O que você queria que acontecesse com vocês? Como seria a vida de vocês? O que você esperava que ela fizesse por você? Como você queria viver a sua vida com essa pessoa? Qual a cena que você gostaria de viver? Perceba a sua expectativa, o desejo, o seu desejo e a intensidade que você deseja, que você desejava esse processo. E agora, com os olhos da sua alma, se pergunte se essa pessoa era capaz de dar isso que você gostaria de receber. Ou se em algum momento você pediu a ela que desse isso para você, que vivesse isso com você. Pergunte para você, para a sua alma, se essa pessoa tinha realmente capacidade de dar isso e se você pediu que ela desse para você. Com os olhos da sua alma, com o seu coração conectado neste momento, pergunte para você qual a melhor ação para você neste momento. O que você deseja neste momento? Qual o resgate que você deseja neste momento? Com essa situação, com essa pessoa ou com essas pessoas? Pergunte para o seu ser o que você deve fazer, o que você pode fazer que seja de melhor para você diluir esses sentimentos e estar aqui no presente e estar aqui para o recomeço e estar aqui inteira com você mesma e estar aqui trabalhando o seu emocional para alcançar o melhor de você. Pergunte se este sentimento, se essa emoção negativa é maior que a sua alma, ou se você tem condições de curar, de trabalhar. Pergunte se essa situação ou se essa emoção é capaz de parar a expansão da sua vida. Se isso é maior do que os seus potenciais, se isso é maior do que a sua vontade de viver. E também sinta na sua alma os passos que você deve dar
O que você vai fazer agora para deixar ir esses sentimentos, essas emoções? O que você vai fazer neste momento dessa sua escolha, dessa aceitação? Perceba, através da sua alma, que nenhuma ação dessa pessoa ou dessas pessoas são maiores do que você, são maiores que a sua luz. Que neste momento você pode sim dar os passos que você precisa para refazer o relacionamento ou para libertar o relacionamento. Mas perceba com a sua alma que essas energias não combinam com você, que a dor, que a amargura, que a revolta, que a mágoa não fazem parte do seu ser. Você pode ter aprendido a conviver com essas emoções. Você pode ter sido inserida neste mundo de carências e de escolhas. Porém, você sabe que não precisa ser assim. Você sabe que neste momento a sua alma está dizendo para você que você pode sair deste padrão. Neste momento, você não viveu o que a sua alma é. Até este momento, você ainda não conhece verdadeiramente quem você é. Mas assim, conectada com a sua alma, você sabe que você é maior do que esses sentimentos. E você sabe o caminho para desapegar desses sentimentos. Você sabe, está dentro de você todo o amor que você precisa por você mesma. Olhe para a cena novamente. Perceba que você, a pessoa ou as pessoas são seres buscando amor, buscando realizações, buscando novamente uma conexão. Inspire profundamente a energia dourada. Sinta a energia percorrer todo o seu corpo, limpando, purificando, ativando, programando, equilibrando. Inspire profundamente a energia dourada e pode ir voltando devagar, mexendo pés e mãos, espreguiçando lentamente e abrindo os olhos quando desejar. Muito bom, muito bem, muito bem, muito bom. Esse é um trabalho que nós fazemos. Vocês podem repetir esse processo com cada cena que vocês tiveram, de mágoas, de tristezas e de medos. E, na verdade, nesse momento, o que vocês precisam se conectar, na verdade, é como eu faço isso? Eu não vou conseguir fazer isso. Eu não posso fazer isso. Vocês podem fazer isso.
Vocês podem fazer isso. E eu tenho certeza que vocês podem treinar isso a partir de hoje, amanhã, sexta-feira, o final de semana. E na segunda-feira eu encontrar vocês aqui para o webinário numa outra energia, num outro emocional. Isso é muito importante. Não coloquem essa barreira do eu não consigo me libertar, eu não consigo libertar a emoção. Lembre que nós vamos ter mais um passo, que é a nossa conexão espiritual na sexta-feira. Só que até lá, a energia que eu preciso que vocês tenham é: eu consigo, eu posso fazer isso. Tá? Neste exercício, vocês notaram o que esses sentimentos negativos não fazem parte de vocês. Compartilhem aqui comigo. Isso não são vocês. Mas a programação dos nossos pais, infelizmente, nos fizeram buscar esse sofrimento. Tá? Kátia, como assim? Eu não quero sofrimento. Consciente nós não queremos, mas nós já falamos do que nós estamos nessa sociedade doentia. E sim, nós buscamos esses sofrimentos, tá bom? Então, o que eu desejo que vocês façam é não coloquem o negativo agora. Kátia, eu não consigo, isso é impossível para mim. Não, nós estamos falando de uma nova chance. Vocês estão falando com uma pessoa aqui que saiu do fundo do poço, e está aqui na frente de vocês, falando que é possível, mas não vamos em nenhum momento continuar essa roda negativa que já temos no plano terreno. O plano terreno, se a gente sair na rua agora, nós vamos encontrar milhares de pessoas negativas. Nós não podemos ser. Então, o que eu estou pedindo é: confie na sua alma, confie no seu eu, confie que você não precisa mais dessa mágoa, confie que você pode deixar ir, por mais difícil que isso seja nesse momento. Confie que a partir de agora, até na segunda-feira, você vai se sentir cada vez melhor. Só não coloque um não na frente. Tá? Só não coloque isso, porque senão não adianta, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Gente, eu sei que tá muito, mas vamos continuar, por favor, vocês são demais. Vamos lá. E como que a gente vai conseguir fazer tudo isso? Como a gente vai conseguir fazer todo esse processo? É com a poderosa força do amor que nós temos. Como é isso, Kátia? Eu não estou entendendo. Como é isso? Com a poderosa força do amor. Você viu nesse exercício, nessa conexão da sua alma, que você é amor. Que de repente você também estava julgando. Você também esperava do outro. Você também tinha expectativas. Você também cutucava o outro. Você percebeu nesse exercício que você também não era perfeita, que nós não somos perfeitos, mas você viu também que você não combina com esses sentimentos e que você é puro amor. E é com compaixão que você vai entender as limitações do outro. É com compaixão que você não vai mais julgar o outro. É com esse grande amor, que eu perdoei os meus tios. É com esse grande amor que a Cida perdoou o pai dela e seguiu e está seguindo. E é com esse grande amor que você vai fazer o mesmo, porque você viu que você é muito maior do que qualquer coisa negativa que tenha acontecido com você. Você é muito maior do que isso. A sua força de querer mudar, a sua força de querer transmutar, transformar todo esse processo é muito maior do que qualquer sofrimento que alguém tenha te causado.
ok? E é com essa compaixão, com você mesmo e com as pessoas, que você vai fazer todo esse processo acontecer. E abrace. Abrace com amor. Veja que foto linda. Veja que foto linda. Abrace com amor quem você se tornou também. Pessoal, olha só. O meu sofrimento aos 8 anos de idade, aos 12 anos de idade, me fizeram buscar respostas. Eu estudo esses assuntos desde os meus 12 anos de idade. Eu fiz as formações de TVP, de ericksoniana, de tudo que vocês possam. Eu gastei o dinheiro de um apartamento para buscar as respostas para mim, porque aquelas pessoas me fizeram sofrer, porque aquelas pessoas me fizeram sofrer. E olha o que eu sou hoje. E olha o que eu sou hoje. Eu me olho hoje, eu tenho muito orgulho de ter estudado tudo que eu estudei. Eu tenho muito orgulho de ter buscado tudo que eu busquei. Então vamos abraçar aquilo que a gente já trouxe de positivo, mas vamos abraçar também o que as pessoas ou as situações negativas trouxeram pra gente. Se é pra gente abraçar, vamos abraçar um todo. O que o sofrimento te trouxe? O sofrimento te trouxe mais casca grossa? O sofrimento te trouxe uma pessoa mais analítica? O que o sofrimento trouxe para você? O que você teve que superar? O que você teve que ir além? A gente sabe, e eu sei na minha vida, que os momentos de mais escassez na minha vida foram os momentos que eu tive que, trazer à tona aquilo que eu tinha de melhor para poder sobreviver emocionalmente, financeiramente, no relacionamento. Então, a situação, ela não é apenas negativa. Ela pode ter te trazido uma força maior dentro de você. O superar esse medo, superar essa mágoa, fizeram de você uma pessoa mais forte e você pode acreditar que sim. Mas, Kátia, por que eu não consigo mudar então? Porque você está inserida nesse sistema e você ainda não se viu fora dele. Só isso. Mas você é, sim, mais forte. Você consegue olhar para trás? Você consegue olhar para trás e honrar cada passo que você deu, cada desafio que você venceu, cada coisa, cada situação que você passou? Porque vocês estão falando aqui que vocês não conseguem, que vocês são fracas, mas isso é verdade mesmo? Porque quando eu olho para trás e vejo os desafios que eu passei, eu vejo todas as coisas que eu passei na minha vida, como eu disse para vocês, de ter 10 reais no bolso para comprar as refeições dos meus filhos, almoço e jantar para 4 pessoas. Eu falo, caraca, Kátia, você passa por qualquer coisa, você vence qualquer coisa, você acontece em qualquer... Uma viagem cara, uma viagem para outro mundo, para outro país. E elas chegam para mim, Kátia, tá aqui o dinheiro, não quero saber, o que a gente vai fazer, não sei. Tem pessoas que sabem saindo daqui, não sabem. E eu falo, gente, que nível de confiança, que nível de transformação essas pessoas elas conseguiram para confiar, de ir comigo para o deserto do Atacama e terem as suas experiências lá. Eu falo, caramba, todo esse sofrimento de chegar no fundo do poço, uma pessoa só chega no fundo do poço porque fez muitas escolhas estúpidas. Muitas escolhas... Gente, eu fiz coisas. E vocês não imaginam. É por isso que eu tinha esse sofrimento. E isso me faz atender cada pessoa no divã sem um pingo de julgamento. E eu ouço as coisas mais que vocês possam imaginar. O meu sofrimento me preparou para o meu trabalho, tá? Não estou falando que a gente tem que sofrer, não. Eu estou dizendo que a gente tem que abraçar as coisas boas que ficaram pra gente, porque ficaram. E a primeira coisa boa que você vai abraçar é a sua fortaleza, porque se você está aqui nessa semana, a sua força ainda foi maior do que a sua descrença. A sua força, a sua conexão com a sua alma são muito maiores do que a sua descrença ainda. Então você é forte. Você é forte. Eu disse para você que eu te honro, porque nenhuma das coisas que eu passei aqui são coisas fáceis de fazer. Perdoar, deixar ir, aceitar. Mas você viu que você é muito mais forte do que isso. Isso é verdade. Tá? E doe.
E doe o seu melhor. E doe de verdade o seu melhor. Como? Como você vai? Como você vai? Como você vai doar o seu melhor? Como você vai doar o seu melhor? Exatamente aquela pessoa que disse que você não era capaz, que não dava. É muito interessante, porque hoje eu consigo olhar para minha mãe, para vocês terem uma ideia do que é minha mãe. Eu já falo isso para as pessoas riem, mas é sério. Doe o seu melhor, porque não importa como as pessoas sejam, doe você o seu melhor. Sabe por quê? Porque a hora que nós morrermos, nós vamos chegar lá no outro plano. E a gente não vai poder falar que fulano de tal ferrou com a nossa vida. Isso não vai adiantar. A gente vai responder por aquilo que a gente fez, pelas ações que nós fizemos. É por isso que nós vamos responder. E para quem? Para um Deus que vai nos castigar? Não, para nós mesmos. Porque nós vamos chegar lá e nós vamos falar, caramba, eu tive opção. Eu tive opção. Por que se eu recebi dor, eu tive que dar dor? Se eu tinha esse amor dentro de mim, então eu tenho opção. A minha mãe, nesse processo de sempre querer que eu seja melhor, eu conto isso e as pessoas dão muita risada. Eu fui dois anos consecutivos fazer uma entrevista num programa de TV que eu sempre vou. E aí eu cheguei no dia seguinte na casa dos meus pais, meu pai todo feliz comigo. Kátia, que legal, eu nem sabia que você tanta coisa, tal. E eu, pai, que legal. E meu pai falando um monte de coisa super feliz. Aí eu virei pra minha mãe e perguntei, e aí, mãe, e você assistiu? Nossa, Kátia, você fica tão gorda na televisão, tá? Ponto, gente, ponto, tá? Minha mãe é assim. Se fosse em outra época, eu ia voar no pescoço dela. Mas eu entendo, eu já espero que ela seja assim. Quando eu falo pra gente trabalhar as nossas expectativas, é trabalhar e esperar que cada pessoa é do jeito dela. É do jeito dela. A gente é que precisa balancear o nosso emocional. Balancear as nossas expectativas que a gente tem daquela pessoa. E doe o seu melhor. Porque hoje eu olho para minha mãe, eu sei a carência que ela tem. A carência de escassez que ela tem. Ela tem tanta carência de escassez que ainda a filha dela, perdeu o patrimônio dela. Vocês entendem como o processo, ela continua, ela é cíclico. Minha mãe, ela economizou uma vida inteira. Ela foi miserável em muitas coisas da vida dela. E no final das contas, ela está sem nada. Entre aspas, porque agora eu cuido deles também, tá? Mas olha só como os nossos padrões, eles começam a se repetir. Isso é muito sério, isso é muito sério. E celebre cada passo que você conquistou, isso é muitíssimo importante. Se você conseguiu aliviar um sentimento, se você conseguiu trabalhar um perdão, se você conseguiu ter um dia bom, celebre cada passo que você deu, honre cada conquista sua. Isso é muito importante que você faça, tá? Isso vai te fazer ficar em ressonância com os seus corpos. E como eu disse para vocês, trabalhar esse emocional, trabalhar esse mental e diluir isso pouco a pouco, entrar em ressonância com a sua alma, como você provou isso agora nessa meditação, vai te fazer novamente estar no fluxo natural do universo, que é exatamente aquela conexão que eu contei para vocês, que eu passei, que eu senti. Muito importante, então, que vocês celebrem cada passo que vocês conquistarem. Eu vou voltar, porque isso vai entrar em ressonância com seus corpos energéticos. E quando nós estamos em ressonância com os nossos corpos energéticos, quando nós trabalhamos esse desequilíbrio do emocional e do mental, nós deixamos com que o fluxo natural da energia, do divino, dos corpos superiores, eles cheguem até nós. Eles cheguem até nós e eles façam a transformação que nós precisamos a todo momento, tá? É como essa reconexão que nós estamos fazendo, caindo e voltando. Quando nós estamos conectados com o nosso eu maior, as situações que podem acontecer aqui no plano terreno podem ser até negativas, tá? Não é porque eu passei por essa experiência que as pessoas não deixam de me magoar, que as pessoas não deixam de fazer coisas pra mim, ou que eu não fique triste com a situação que nós estamos aqui ao nosso redor.
Porém, como eu estou sempre recebendo o fluxo dos meus corpos superiores, eu tenho a sabedoria, eu tenho o equilíbrio para ter as ações, para ter as emoções e fazer as coisas mudarem de acordo com a minha alma, tá? Entendem? Então, essa conexão com corpo físico, emocional, mental e energético é a nossa conexão natural que nós perdemos e que agora cabe a nós, neste momento, reativarmos novamente na nossa energia. É só assim, na verdade, que nós estaremos conectados novamente nessa malha que eu vi, que eu percebi nesse processo. Isso é muito fato, e só assim, olha só essa foto, que nós precisamos trabalhar o nosso corpo físico, os nossos corpos energéticos, porque nós acabamos deixando a nossa energia, os milagres acontecerem na nossa vida, tá? Os resgates acontecerem, os milagres acontecerem na nossa vida. Isso é muito importante, tá? Os grandes milagres acontecerem na nossa vida, porque daí nós vamos estar novamente no fluxo natural. E olha só que interessante, gente. Como eu disse, nós somos 7% da nossa consciência, nosso corpo físico, a nossa mente física. 7%. E o que nós não deixamos fazer quando nós estamos em desequilíbrio emocional é confiar nesses outros nossos corpos. É confiar de que toda a nossa alma, de que todo o nosso ser estão alinhados para o nosso bem maior. Essa é a grande questão, ok?